Você já teve uma vantagem numa partida e 3 lances depois, sem entender direito como estava pior? Segura essa sensação porque ela é o coração dessa história. Segunda rodada do Chess Masters em Almaty. De um lado, o grande mestre Alexander Donchenko, que começou o torneio levando uma surra na estreia e chega com sede de reação. Do outro, o grande mestre da casa, o cazaque Kazibek Nojerbek. O que você vai ver começa como a abertura mais mansa do xadrez e de repente vira de cabeça para baixo, 2 vezes, em 2 lances. E você vai sair daqui entendendo porque a iniciativa é a coisa mais frágil e mais valiosa do tabuleiro. Bora! Mas se você curte xadrez de alto nível e quer jogar melhor, deixa o teu like e se inscreve no Cheque Global. Aqui a gente não só assiste às partidas dos grandes, a gente rouba as ideias deles para você usar nas suas. Fechou? Bora. Donchenko abre com o peão-rei. E olha o estado de espírito dele. Depois da surra que levou na estreia, ele não quer aventura nenhuma, quer um jogo no controle, do jeito dele. Bispo em C4. É o jogo italiano, uma das aberturas mais antigas do mundo, a preferida de quem gosta de um duelo posicional, sem pressa. Peão para D3 e o Donchenko escolhe a versão mais mansa de todas, o Giuoco Pianissimo, o jogo bem quietinho. Grava esse nome porque toda essa calma é uma armadilha. É debaixo dela que a partida explode. Bispo para C5, o Nojerbek finca o bispo na diagonal mais afiada. Começa a dança lenta do pianissimo. O Donchenko fisga um tiquinho de espaço na ala da dama, o Nojerbek fecha a porta na hora e as peças vão se ajeitando sem pressa nenhuma. Mas repara num cavalo específico do Donchenko, o da dama. Ele está prestes a começar a viagem mais longa da partida. Lá vai ele, o cavalo da dama começa a viagem, primeira parada, D2. Guarda esse cavalo, ele é o protagonista da nossa história e ainda tem muito chão pela frente. Segunda parada da viagem, F1. O cavalo do Donchenko não tem a menor pressa e é justamente essa paciência de manobra que vai cobrar caro do rei preto lá na frente. E o cavalo chega em G3, mirando F5 e H5. Depois de casas e casas de viagem, ele finalmente aponta o nariz para o rei preto. Fica a primeira lição do grande mestre. Um cavalo bem manobrado vale mais que um cavalo colocado às pressas. No italiano, o cavalo da dama viaja o tabuleiro inteiro só para caçar o rei. Peão para D4. Depois de tanta preparação, o Donchenko enfim rompe no centro e abre o jogo. Peão toma em D4. O Nojerbek abre o centro de propósito, querendo trocar peças e aliviar a pressão. Peão para D5, o Nojerbek fecha o centro e crava a bandeira no seu espaço. Bispo toma bispo em B6. O Donchenko troca os bispos de casas escuras, simplificando para explorar a posição com toda a calma do mundo. Peão para E5, um avanço com veneno. Prende o cavalo de F6 e abre a estrada para a iniciativa branca. E o cavalo preto é obrigado a recuar para H7, feio, na borda, sem função nenhuma. Bispo para D3, trocando de diagonal e mirando o flanco do rei. Esse bispo vai virar cúmplice do cavalo lá na frente. O Nojerbek traz a primeira torre para a coluna, é a única linha que pode abrir nessa muralha de peões. E o Donchenko sobe a dele na mesma coluna, do lado de lá. Agora sim, o Nojerbek dobra as torres na coluna e as duas empilhadas, esperando a hora de arrombar. E o Donchenko dobra as dele também, tudo armado, a corda esticada ao máximo, com o branco segurando uma vantagem confortável. E é agora que essa partida mansa vira de cabeça para baixo, 2 vezes. Cavalo para E6, o Nojerbek ataca o bispo central e força uma decisão. Dama para A7, o Donchenko pensa e escorrega. Ele tinha o jogo no controle e manda a dama lá para o fundo do campo em A7, longe de tudo. Parece agressivo, mas de repente ela não faz nada e quem respira fundo é o Nojerbek. Agora quem está melhor sou eu. O certo era dama para D2, já te mostro. O certo era manter a dama no centro do jogo, dama para D2. De lá ela defende tudo e apoia o avanço. Se o cavalo pula para F4 buscando encrenca, o rei sai tranquilo para H2 e as brancas seguem com a pontinha de vantagem. Em vez disso, a dama foi para o canto e ficou sem função nenhuma.
Peão para C5, o Nojerbeck ganha espaço e ainda tranca a dama branca no canto. A vantagem trocou de mãos. Cavalo para F5, o Donchenko sente o perigo e parte para a confusão, tentando bagunçar o jogo antes que o adversário se organize. As pretas acabaram de ficar melhor, a vantagem agora é do Nojerbeck. Você jogaria para defender aquele peão de B7 ou desenvolveria uma peça com atividade? Pensa. Torre para B8, e aqui está o segundo tropeço, o que decide tudo. O Nojerbeck tinha a vantagem na mão e um lance ativo à disposição. Em vez disso, recua a torre só para abraçar o peãozinho de B7. Parece prudente, é passivo demais. A janela que tinha se aberto fecha, e o Donchenko não pede para repetir. Lição do grande mestre número 2. Num jogo equilibrado, a iniciativa é frágil. Quem ganha vantagem tem que agarrá-la com as duas mãos ou ela escapa. O Nojerbeck tinha um lance ativo e forte à disposição. Bispo para C6, desenvolvendo e mirando a grande diagonal. Mesmo que o cavalo salte para D6, a torre recua para D8 organizada e as pretas seguem por cima melhores. Recuar a torre para B8 só para guardar um peão foi passivo demais e devolveu de bandeja a iniciativa que ele tinha acabado de ganhar. Cavalo toma em G6. E o peão preto retoma em G6. Mas olha o estrago, a coluna F se rasga e o rei preto perde o escudo de peões que o protegia. Lição do grande mestre número 3. O peão que protege o rei não volta depois de trocado. Abrir a frente do próprio rei é decisão de vida ou morte. O cavalo viajante do Donchenko pode pousar numa casa protegida que vai valer uma peça inteira. Olha o tabuleiro, você consegue ver qual é. Cavalo para D6. Lembra do protagonista, o cavalo da dama que começou lá no cantinho, no comecinho da partida? Depois de atravessar o tabuleiro inteiro, casa por casa, ele finca a bandeira em D6. Um monstro no coração da posição preta, protegido e intocável. A viagem inteira valeu uma peça. Daqui para frente, a batuta é toda do Donchenko. Bispo toma em G6. O cúmplice chega, o bispo se junta ao cavalo e a demolição em volta do rei começa para valer. Dama para D8. Sob pressão, o Nojerbeck erra de novo. O certo era tirar o rei da linha de fogo, já mostro. Com a dama recuada, o rei fica ainda mais exposto e o Donchenko afunda a faca. Enquanto o Nojerbeck buscava lances humanos, a máquina já via só uma tábua de salvação. Rei para H8, tirando o rei da mira na hora. Aí mesmo com o peão C4 furando o centro e o bispo indo para C6 para segurar, as pretas ficariam de pé e perdidas, mas resistindo. Recuar a dama para D8 deixou o rei bem no meio do tiroteio. Bispo para F5, cravando e ameaçando de tudo um pouco. Torre toma o bispo em F5, o Nojerbeck se desespera para tirar o atacante da frente. E o cavalo retoma em F5, o material despenca para as brancas e o rei preto está solto no vento. Rei para F8, fugindo do fogo. A máquina preferia H7, mas a essa altura já não muda o veredito, o rei está caçado. Cavalo para E7 com cheque. Cavalo toma o peão em D5, embolsando mais material de brinde. Dama para B6. A dama do Donchenko finalmente volta do canto onde tinha se perdido e agora chega para matar. Dama para H4. O Nojerbeck tenta um último suspiro de contra-ataque. Dama para B3, armando o golpe final. Cavalo para D4, um lance de puro desespero no apuro de tempo. A máquina apontava o rei para H8, mas já era tarde. Dama para D3 com cheque e o Nojerbeck estende a mão. A rede fechou, 1-0 e o Donchenko, que tinha começado o torneio no chão, se levanta. E é a reação que o Donchenko precisava, não com um golpe genial, mas com paciência e mão firme. Repara na história, por quase 25 lances, um italiano manso de manobra pura, com o Donchenko um tiquinho melhor. Aí veio a loucura em 2 lances. Primeiro, ele mesmo mandou a dama passear no canto errado e de repente era o Nojerbeck quem estava por cima. A janela se abriu e se fechou no lance seguinte, quando o Nojerbeck recuou a torre para abraçar um peãozinho em vez de desenvolver com atividade. Se você levar uma coisa daqui, que seja esta, a iniciativa é frágil. Quem ganha vantagem por um instante precisa agarrá-la com as duas mãos ou ela escapa e não volta.
E na tabela, a roda gira. Donchenko sai do fundo e entra no jogo com um ponto em 2 rodadas. O Nojerbek, que vinha bem, tropeça e fica para trás. Lá na frente, o Sarana segue na liderança, mas os perseguidores estão logo atrás e a competição está totalmente aberta. Cada rodada embaralha as cartas de novo. Se essa história te prendeu e te ensinou algo, deixa o like e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Até já!